país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Vamos lá, pronto, gravando! Mais um episódio do Tricô Jurídico. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal... Qual que é o bordão? E o nosso diretor da série. Nossa, canal que vergonha, meu Deus, a gente nem sabe nosso bordão, mas tanto tempo longe dos nossos amores. Você tá vendo o que é o cérebro de uma professora no segundo semestre do ano derretida. Mas sejam muito bem-vindos, sentem aí conosco, que hoje nós vamos falar de um tema um tanto polêmico, né? Mas que é um tema também que pode ter uma pitadazinha aí de humor, que é o que a gente pretende trazer para vocês no dia de hoje. E quem é você? Eu posso ajudar. Nós é que fazemos as perguntas, velhinho. Quem é você? Eu sou Marília, quem está falando com vocês. Eu sou a Marcela. Eu sou a Camila. E eu sou a Marina. Hoje nós vamos falar sobre eleições. Nada mais polêmico do que em 2022 nós abordarmos esse tema que é tão importante para a nossa vida, para a vida desse país, né? Que é o tema eleições. Imagina, mas agora a gente vai ter eleições? Sim, daqui... Ninguém tá sabendo, né? Ninguém tá sabendo? Mas eu achava que era guerra. Terceira Guerra Mundial. eleições. Terceira Guerra Mundial, mas não é mundial, é só no Brasil, né? Só no Brasil. Eu tava indecisa se era guerra ou se era jogo de futebol, porque tem torcida organizada. Toalhas sendo vendidas, né? O rolê tá Loucura. massa, tem fitinha de cabelo, vocês já viram? Já vi. Gente, eu acho aquela toalha o fim do mundo. Ai, eu acho que eu acho polêmica. engraçadíssimo. Eu acho. Como você esfrega a cara do seu candidato na bunda e jogando? É sobre isso. É sobre Exatamente. Ai, Você gente. definiu o que eu penso. Você tá passando a toalha do seu candidato, né? no seu corpinho. Não, ai, sem contar que é cafona, né, gente? Nada mais brega e cafona do que político de estimação, gente. Eu já Pelo gosto amor de de coisa Deus. de time. Aí você pensa de política. Ah, não, cafonérrimo, cafonérrimo. Mas enfim, eleições estão chegando e a gente tem que lembrar de alguns protocolos que precisamos seguir Sim. agora na época das eleições. É. Né? Bom, todo mundo começou ameaçou falar ao mesmo tempo, E né? aí? E aí? A gente vai começar por onde? Falando sobre o quê, Eu Camila? acho que... Começar a falar um pouquinho sobre as regras aqui de campanha política. A campanha começou, né? A gente Espera, tá vivendo. antes de falar das regras, deixa eu só falar uma coisa. Eu, como boa constitucionalista, que sou boa não, né? Eu gosto de constitucional, Todo mas... mundo meia boca aqui. É, né? todo mundo mais ou menos. Mas como professora de constitucional, só um adendozinho antes da gente falar das regras. Por que a gente vota todo primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro, segundo turno, né? Não é simplesmente porque o TSE quer ou enfim, né? Nossa Constituição de 88 determinou lá na parte, no capítulo que trata dos direitos políticos, né? Dos partidos políticos, que as eleições têm que ocorrer sempre de 4 em 4 anos, né? Tanto para presidente, deputado, menos senador, que é de 8 em 8, né? Que renova, né? Governador, prefeito. Tá, na nossa Constituição tá lá, né? Que de 4 em 4 anos a gente tem que ter as eleições sempre no primeiro domingo de outubro e o segundo turno, caso houver, no segundo domingo de outubro. Então é muito importante a gente falar isso e falar também do nosso pluralismo partidário, né? Que está consagrado também na nossa Constituição. Então, se nós somos um país democrático, é muito importante que a gente tenha várias representações de várias categorias sociais, econômicas, né? Culturais, e é isso a gente tem através, né, da multiplicidade de partidos políticos e das suas propostas políticas. Isso é muito importante, né? A gente ter, lembrando que lá no parágrafo único do artigo 1º da Constituição fala que a gente elege as pessoas para nos representar. Eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem disso, né? Quando vão escolher um candidato, enfim, a gente vota às vezes no amigo, no conhecido, no parente do fulano, e esquece que é um direito constitucional nosso, né? Em quem paga o churrasco. Em quem paga o churrasco, a gasolina, gasolina, quem faz, quem compra o colchão, compra o gás. E às Isso vezes é a gente complicado. esquece qual que é o verdadeiro
sentido, né, das eleições, é votar em quem de fato vai nos representar, quem tenha propostas políticas que nos represente ali quando está no poder político. Acho que isso é muito importante. E pensando na nossa democracia representativa, né, acho que a gente pode falar um pouco sobre como se comportar e o que pode ser feito ou não ser feito nesses próximos meses, né, que serão eventualmente um pouco tensos. Perfeito, Né? mas antes até de entrar nisso, a Marina falou sobre quem nos representa. Camila, quem pode votar? Quem Achei pode que você ia exercer? perguntar quem me representa. Não, Você me representa, o amiga? voto é Eu votaria secreto, na minha mãe, inclusive. mas a minha mãe Isso não também está na Constituição. Na que Constituição, o voto é secreto, não adianta perguntar voto quem é me secreto. representa. Eu queria votar na minha Obrigatório. mãe, mas a minha mãe não se candidatou. Porque eu acho assim, se ela deu conta de me criar, meu filho, ela dava Mas deixa conta eu do te- Brasil fácil. Deixa eu contar uma coisa, meu pai já se candidatou real. Oi? Meu pai já se candidatou. Ele foi candidato a quê? Foi candidato a vereador, gente. Onde? Aqui em Goiânia? Não. Ah, conta o bafão. Ó o tricô, Hora para. da fofoca. Fofoca jurídica. Tricôzinho, bora tricotar, Conta tricotar. aí, gente. A minha família é do interior aqui de Goiás, né, de uma cidadezinha pequena. Hoje deve ter uns 35 mil habitantes aqui próximo de Goiânia. E meu pai foi candidato sem ser nas últimas eleições, há uns 4, 5 anos atrás, não lembro. Nas últimas, sem ser nessa vereador? última, Aham, na anterior. passada de vereador. Uns 6 anos atrás, ele foi candidato. Foi o Gabriel. Editor. Lá na cidade do interior. Lá Na cidade do interior. Enfim, ele foi candidato a vereador lá. E aí, na época, eu e minha mãe, a gente gosta de política, mas a gente entende a importância da política, mas a gente não gostaria de ser bem envolvida nesse tumultinho aí, né? E querendo ou não, quando a pessoa se candidata, ela leva a família e, consequentemente, Com todo mundo certeza. junto para isso. Na época, a gente ficou um pouco boladas. Ficou horrível essa frase, né? Nós ficamos um pouco boladas com o evento, mas enfim. No fim das contas, né, já virou piada isso do meu pai, que aí fizeram até bolão para ver quantos votos ele teria. Não, e eu acho que a minha curiosidade, pelo menos, é saber isso. Quantos votos seu pai teve? No bolão, não, e detalhe, teve o bolão, adivinha quem ganhou o Somos bolão? curiosos, você? A minha mãe. Eu sou um pouco E o meu curiosa. pai, numa cidade de mais ou menos uns 25 mil eleitores, que eu acredito eu que deve ter lá, meu pai teve um total de... Que rufem os tambores. 48 votos. Oxe. Não, mas... Desculpa, pai da Marina. Tadinho, pai. Meu pai A também. gente não vai falar meu nomes, pai é mas aqui. desculpa, pai da Marina. A gente... Bom, Bom, ele teve votos, e né? ele teve uma experiência. tem gente que só tem um voto, né? Ele teve, os votos dele foram nem da nossa família inteira, mas tá tudo bem. Mas eu acho que, assim, é um aspecto importante, né, da pessoa querer representar determinadas pessoas, a pautas, né? intenção do meu pai E é foi muito corajoso, bacana. Foi muito bacana no início, que ele realmente... A gente tem um carinho muito grande por essa cidade, né? Que é a cidade que a gente cresceu, eu e meus pais, enfim. E ele sentia muito de ver a cidade como estava. E o intuito dele ao se candidatar era realmente isso, de poder mudar, de poder auxiliar, de querer, de fato, fazer diferença, né? Que infelizmente hoje, essa não é o intuito, não estou passando pano pro meu pai, mas assim, a gente vê que a maioria dos políticos às vezes não tem esse intuito. Às vezes até por isso ele não ganhou, né? Ele não prometeu nada que não às vezes poderia não cumprir. prometeu. Ele Pode não ser. trouxe aí pra... Porque geralmente é isso que acontece, né? Gente, acho que a gente vai passar por essa crítica aqui hoje sobre o que a maior parte dos nossos candidatos promete, o que essas promessas representam, algumas nem podendo ser cumpridas, né? E aí, como eles se comportam depois. Mas e aí, Cans? Quem vota? O que era mesmo a pergunta? Quem vota? Quem pode Quais são votar? as Quem regras? pode votar? Quem Quem pode pode votar? votar? Regras eleitorais, quem pode Não, votar? regra é Eu muita coisa, mas perdi. primeiro quem pode Araxi, votar? eu sei. Quem pode votar? Quem pode Primeira votar? pergunta. Bote aí, editor. Quem pode Quem pode votar? votar? Acima dos 16 anos, se tiver, né, tirado o título eleitoral e regularizado certinho a situação lá na Justiça Eleitoral, então acima de 18 anos. De 16 anos. Acima de 18, o voto já é obrigatório, aí você não tem que escolher mais não, tá?
da mesma forma acima de 80, né? O voto passa a ser facultativo, aí vota aquele que quer exercer esse direito. E a pessoa que está regularizada perante a Justiça Eleitoral é o Estado brasileiro, porque, eu não sei, assim, para mim não tem muita justificativa, mas enfim, não sei se todo mundo sabe, mas condenados criminais não votam. A pessoa que tem uma condenação criminal, como um dos efeitos da condenação, a gente tem ali a suspensão dos direitos políticos, entre esses, o direito ao voto, né? Só que vamos lembrar que nem todos os condenados estão cumprindo pena em regime fechado, no presídio, impossibilitados de comparecer até o local de votação. Tem vários Nós que temos estão muitos condenados que têm condição de votar, né? Então, por que não votar? Por que não permitir aos condenados que exerçam esse direito cívico, né? E detalhe e a que pessoa... presos provisórios podem votar. Esse direito. Só não aqueles que têm uma condenação em definitivo, O né? que acaba fazendo com que o Estado Gente, brasileiro tenha que ofertar a possibilidade de eles votarem, ainda que eles estejam em regime fechado. Mas sempre que a pessoa é condenada, é automático ou o juiz tem que colocar na sentença? É automático, né? a perda dos direitos políticos. Perda não, a suspensão, né? Porque né? depois de cumprida a pena, aí ele passa por um processo que a gente chama de reabilitação criminal, e aí ele vai readquirir esses direitos que ele perdeu com a condenação. Mas acaba que assim, isso traz um problema muito grande, porque essas pessoas, e que hoje dentro do sistema criminal estima-se que temos quase 1 milhão de pessoas, essas pessoas perdem a representatividade, que era um pouco do que você estava dizendo no início, né? A gente vota naqueles candidatos, nos indivíduos que nos representam. Dá uma olhadinha no nosso... Né, no Congresso Nacional, assim, quem tem uma pauta que represente as pessoas que enfim, são agentes criminosos que a gente falar condenados. Isso, mas porque a gente está dentro, a gente tem um olhar de direito criminal, né? E assim, as pessoas que ouvem podem pensar, mas tá falando de criminoso. Quer que o bandido vota? Quero. A maior parte das pessoas pensa em criminoso como homicida e estuprador. E, gente, pelo amor de Deus. Sistema o penal Código é Penal racista, classista. e várias outras legislações tem inúmeros outros crimes. Eu já falei que eu mudo meu nome se todo mundo olhar o Código Penal inteiro e não achar pelo menos um crime que cometeu lá. E eu acho que é muito... E a representação enquanto pessoa, enquanto sujeito, né? Alguém que eventualmente queira políticas públicas para mudar a sua situação, mudar a situação da família, ressocializar o né? indivíduo, não faz sentido que ele perca todos os E eu acho que ali eles são pessoas que vivem de políticas públicas, eles vivem do Estado, né? Então, nada mais justo seria do que eles tivessem a possibilidade também de escolher pessoas que trouxessem políticas para eles, de fato, ressocializarem, né? E isso tem a ver com o cumprimento, né, de um dos aspectos democráticos. Quando a gente estuda a teoria da democracia, a gente tem a democracia formal e a democracia material, né? Democracia formal é essa possibilidade de você votar e ser votado, ser representado, né, pelo Estado. E a democracia material é de você ter efetivamente a participação política, de se ver nas políticas públicas desenvolvidas pelo Estado, né? Isso acaba realmente efetivando a ressocialização. O indivíduo se sente parte do Estado, ele se sente construindo aquele Estado, né? E aí fica muito mais fácil para ele passar a aceitar as regras que o Estado impõe. Mas enfim. E nesse sentido, Camila, desculpa te interromper, acho que algo muito interessante hoje no Brasil, e eu acho que justifica um pouco o que a Marcela falou no começo da nossa fala, né, dessa questão do ambiente político e o que a gente vai estar vivendo nesses próximos tempos, é importante ressaltar essa representação. As pessoas hoje, me parece que não estão mais se vendo representadas nas instituições. O Brasil tem passado por muito tempo uma crise institucional e as pessoas têm questionado mesmo, né? O que o Estado me representa, o que as instituições, né, estão representando, estão fazendo em relação a políticas públicas. E é importante ressaltar que, assim, eu vejo que a única maneira que a gente modifica esse cenário é participando efetivamente da construção dessas políticas e elegendo pessoas que representem mesmo, né? Parece coisa antiga, parece que a gente sempre está repetindo a mesma coisa, mas votar bem, votar em pessoas que estão ali com as pautas que te interessam, é justamente uma forma de tentar resgatar esse aspecto democrático que me parece que a gente tem perdido. Eu estava conversando com a Marília outro dia sobre isso, né? Hoje eu tô só a fofoca da minha família. Meus pais separaram faz
pouco tempo, enfim. E aí eu tava vendo como a minha mãe, nessas eleições que ela tá divorciada, como ela tá pensando por ela, pelo que representa ela. Nós duas votamos em candidatos diferentes, mas eu conversando com ela, eu vendo o quão legal é quando a pessoa tem consciência política e sabe quem de fato vai votar para representar. Então, o candidato que ela vai votar, eu acho, assim, para mim, para minha classe de trabalho, não me representa. Mas para a classe de trabalho dela, representa muito. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa tomar consciência de quem a gente vai votar para que, de fato, a gente exerça o nosso direito político com efetividade, não por mais um. E a minha avó também... Isso basicamente é consciência de classe, né? A sua frase, né? Ter consciência de classe. E aí, eu conversando com a minha avó tem 86 anos, e ela, as duas vós, graças a Deus eu tenho as duas vivas, e as duas votam até hoje. As duas com mais de 80 e vão. Mas essa avó em si que eu tô falando, a gente ri muito dela, que ela falava que até hoje ela não vota mais em quem meu avô fala, mas porque meu avô já faleceu. Mas que a vida toda ela votava em quem o pai dela falava ou em quem o meu avô, que era marido dela, falava. Isso é extremamente comum, né? Muito comum. E pensando que nós mulheres passamos a exercer os nossos direitos políticos faz pouco tempo, foi em 34 que a gente pôde ser votada. Em 1934, que é a primeira vez que a mulher pode votar no Brasil, né? E falando que, assim, historicamente é recente. A gente tem o quê? E depois a gente entra num período onde não há votação. Pode votar, mas aí a gente entra num período de ditadura. Então, basicamente, tem que votar. E falando disso, de representatividade, é bom a gente lembrar que a representatividade de gênero foi instituída na legislação eleitoral, né? Sim. Então, a gente tem normas hoje que dizem que todos os partidos precisam ter pelo menos 30% das vagas destinadas ao gênero, a um sexo determinado e 70% ao outro. Não especifica que 30% é uma cota para... E aí a legislação fala em sexo, né? Mas não especifica que 30% é uma cota para as mulheres e 70% para os homens. A realidade é essa. Mas pelo menos traz ali uma previsão é importante dizer que essa regra só é cumprida hoje por 2 partidos políticos. A gente não vai nomear, depois vocês pesquisem, mas somente 2 partidos políticos cumprem a regra. E a gente já tem registrado no TSE mais de 65 partidos políticos, né? Que é muito pouco. E assim, eu ressalto que... Nós mulheres somos a maior parte da população brasileira, né? E aí até na nossa área jurídica a gente vê que o número de mulheres tem aumentado cada vez mais, tanto nas profissões jurídicas, na sala de aula, enquanto professores, a gente vê que a maioria são mulheres ali, se capacitando e tal. Então é muito triste a gente não conseguir ver essa representação nos espaços de poder. Se eu não me engano, dentro do legislativo as mulheres são só 12% ou 11% atualmente, né? É que é muito pouco, né? Pensa, assim, mais de 50% da população sendo representada por mais ou menos 11% de quem faz leis, né? Enfim, mas eu acho importante a gente lembrar também de algumas regras, como eu tinha começado a falar no início, né? Principalmente para esse período que a gente está vivendo agora de campanha política. As campanhas já começaram. Gente, eu amo campanha política. Eu amo horário eleitoral, eu adoro, principalmente para eleição de vereador. Eleição de vereador tem cada pérola, né? Joãozinho do açougue, Zezinho das couves, tudo lá candidato. Eu adoro assistir. Adoro. Sabe por que eu fico triste hoje em dia? Que não pode mais distribuir camiseta, né? Nossa, eu quando criança eu usava todas. Eu queria umas camisetinhas agora para ir pra academia, nem pode mais. Poder ir pra academia. Não pode. Quem é millennial, quem é da década de 90 ou para trás, se lembra, a gente sempre falava isso, vamos pra academia com camiseta de político, ou a pessoa que vai dormir utilizar a camiseta de político como pijama, e hoje em dia isso já não pode, né? Tem apesar que era cavalérico também, né? A minha bisavó perguntava, quem tá te pagando, meu filho, pra usar essa camiseta? Não pode, né? Não pode ter distribuição de brindes, porque isso acaba configurando a compra de voto, né? Você troca o brinde pelo voto da pessoa, então não pode ter distribuição de brindes. Dentro das campanhas eleitorais existem várias regras, né? Então, hoje que a gente fala em campanhas acontecendo nas redes sociais, por exemplo, os candidatos podem ter Instagram, Facebook, divulgar ali as suas plataformas políticas, mas não pode ter patrocínio externo para as redes sociais. O candidato pode impulsionar ele lá, né? Ele mesmo paga ali o seu Instagram,
para divulgar um post patrocinado. Mas se eu quiser ele pra não divulgar pode. o meu, não pode. Não, Vamos você polemizar não essa pode regra um anunciar. pouquinho? É porque a gente proíbe a distribuição de brindes. Mas, gente, pelo menos pra mim tá muito claro que nunca foram esses brindes que ganharam voto, né? A compra de votos não é por brindes. Nunca foi uma camiseta que ganhou o voto de alguém. Mas foi o pagamento do gás, da energia, a promessa de... A gasolina, De gasolina, exatamente. De cargo público, Agora, né? assim, eu entendo que essa regra, ela sirva para tentar coibir a compra de votos. Mas ela tem funcionado? O que vocês acham? Vocês acham que desapareceu assim, a compra de votos? votos, de fato. Ela é proibida, né? Mas a gente tá aqui É. para dizer que é proibido. Sim, mas, é proibido. Os relatos, assim, que hoje eu ainda escuto, quando eu era mais nova, né, criança, eu escutava muito mais, principalmente eu que tenho família do interior, sempre aparecia na época de campanha, É um Eleição do regaral interior. danado. sempre É aparecia. caótico, é A caótico. pessoa que queria pagar a gasolina para ir Aham. votar, sempre aparecia, né? Já me ofereceram. Eu já recebi proposta. Já Proposta. Você já te ofereceu, Ah, Não, eu já. Ai, eu me fugi a palavra. a pessoa te Eu já fui ofereceu. oferecida. Eu já recebi a oferta. Você foi Eu já oferecida, recebi a meu oferta. Deus! Eu já Você foi recebi a oferta. leiloada na eleição? Eu já recebi. Camila, se botar no fulano. Eu já recebi a oferta de encher o tanque de gasolina a Pra troca de poder voto. votar. Aham. É. Era muito tempo, a gasolina Há era muito mais tempo. barata. 2 meses atrás, se me Talvez oferecessem, eu ia hoje, pensar. talvez É, hoje eu com preço, pensasse, né? Hoje em dia, por exemplo, eu não escuto mais tanto esse tipo de comentário. Eu não sei, aí eu não sei, né? Não tenho esses dados. Por conta dos meios onde a gente anda, né? É, Todas nós falamos que viemos do interior. Ou não, Né? não, No mas assim, interior, isso é a mais proximidade, comum, né? não é que é mais comum, eu acho que é a proximidade que nós temos com outras pessoas. É, Quando a gente tá na mas a capital, minha é mais família difícil você ter continua acesso a morando essas no pessoas. interior e hoje já não existe mais isso, né? É, não eu tem acho mais que os as pessoas têm políticos mais fazendo. consciência, né, de que não pode. Então, talvez os candidatos fiquem um pouco inibidos de oferecer. ofertar, E aí é. oferecem para realmente quem não está dentro do nosso ciclo social. Pode ser. Pessoas economicamente Sim. desfavorecidas, né, sem ali instrução educacional básica, que acabam sendo alvos mais fáceis. Outra dessas coisa E que falando sumiu, não pode, né? não pode, se eu quiser ir lá no sinaleiro, comprar minha toalhinha lá do X. do fulano X ou do Y, e eu quiser ir com ela amarrada no meu pescoço no dia da eleição pra votar, posso? Então, no dia da eleição, o eleitor pode se manifestar. Ele não pode fazer campanha política, tá? aham. Ele não pode distribuir nada, distribuir o santinho, pedir voto para ninguém. A campanha política não pode. Mas o eleitor pode se manifestar com camiseta, brocha, adereço, adorno. Então, se você quiser ir com a sua toalha brega amarrada, como se fosse uma Uma capa, capa? fique à vontade. E Mas eu posso ir com o meu eventualmente- celular e fazer uma selfie assim, lá no... Votando? Na Votando. urna, não. Você não pode levar o celular para a urna. E isso não é regra. Vou perder não, likes. viu? As Essa pessoas regra é estão antiga. divulgando como se fosse uma novidade. Vou perder não. likes no Instagram. Vai Não, perder o likes. voto é secreto e a gente Ai, não pode credo, entrar. Marina, aquela urna é feia. Tô só Zuzu, gente. O voto é secreto e a gente não pode entrar com nenhum tipo de equipamento que consiga registrar o seu voto, porque o seu voto é secreto. É. É E, verdade. e eu acho curioso isso, porque as pessoas, primeiro, que elas estão trazendo isso à tona como se fosse Como uma se fosse uma novidade. novidade, né? Não, gente, não podia desde sempre, tá? Desde que existe celular, É, câmera fotográfica e urna eletrônica. Tem um monte de Isso. coisa que nunca pôde e as pessoas de repente estão assim, não É, pode, não agora pode. não. Sempre não pode. Sempre não gente. E isso, na verdade, é para proteção do próprio eleitor. Eu acho que as pessoas se esquecem por que o voto se tornou secreto, né? É justamente para que não tenha voto de cabresto, para que a gente não tenha ou iniba a compra de voto, né? Não Para que sofra ninguém nenhuma ameaça nenhuma ou ameaça, represália. Pra exatamente. não apanhar na rua. Ou não Exatamente. ter uma arma Então, na cara, olha, igual a gente teve esses dias na Argentina, né? Ontem, né? Que teve a polêmica É. lá, né? Ai, desculpa. Enfim, esse fiquem à dia. vontade para vender o seu voto e não cumprir, porque ninguém vai saber que Ninguém você vai não saber, cumpriu. é. Então você pode trocar, né, o seu voto por um tanque cheio, chegar lá na hora voltar com a sua consciência Com consciência. política e não cumprir o prometido, porque ninguém tem como te obrigar a comprovar. Né? Então, Ai, se mas você meu pai quase Para me mais obrigou, dicas gente. de Não é por como nada, ficar não. ricos, me sigam. Já dei várias dicas de como enriquecer em outros episódios anteriores. Assistam lá. Vocês estão vendo, né? Que Gente, é um rolê- tudo aqui é tudo brincadeira, tá, Ó, gente? algo que... Brincadeira, mas é verdade. Marília fica com receio de ser minha amiga. Ela tem medo de manter essa amizade. Marília, eu não sou criminosa.
criminosa, tá? Não? Não. Uai, eu era sua Peraí. amiga só por isso. Eu atuo no direito penal, mas não sou criminosa. Mas você roubou meu Vocês coração. todas são do crime, eu, hein? Ela é criminosa Nossa. sim, roubou nosso coração. Ô, gente, Deus. outra coisa. Já que eu... Bandito tava... Misericórdia. Oi? É desse tipo de amizade Tá que vendo? eles Tava dormindo. Vai mentindo, mas eu finge que a... Eu tenho foto. Não, bora lá. Eu queria Ah, falar. deixa eu continuar Eu falando. Peraí. Pode mentir quando tá fazendo campanha? Como assim? Pra falar mal Gente, do você outro pode candidato? mentir quando Como você pode casar, mentir? quando você for se defender em juízo, quando você fizer sua campanha política. Não tem restrição nenhuma pra mentira nessa vida. Mintam à vontade. Tem muita gente Então que mente pode durante fake a news? Não. Não. Aí são coisas diferentes. É. O político prometer algo que ele conscientemente sabe que não vai cumprir, então é uma mentira, fazendo parte da campanha e plataforma política dele, ok. Agora, divulgar as notícias e as informações falsas e mentirosas, aí não. Aí não pode. Aí não, galera. E atenção gente faz que quando tem a se gente vê utilizado que- muito isso, né? Então, Nessas campanhas. exatamente. Olha, tem determinados candidatos muito bons, inclusive, e aí eu sugiro que todo mundo pesquise antes de votar, Importante. veja a plataforma política do político, escolha de acordo com a sua consciência de classe, exercendo a sua cidadania, como a Marina falou, a mãe dela vota em uma pessoa que a representa e a Marina vota em outra. Acho que todos nós somos assim, não dá pra conviver se a gente não tiver esse respeito e essa consciência. Mas é importante saber quando o seu candidato tá mentindo. Aham. Né? Quando ele tá tentando te enganar, te ludibriar e fazer essa análise, né? Se você quer alguém que tá mentindo para te representar. Tem alguns candidatos, assim, falando coisas tão absurdas. Esses dias eu tava brincando que eu tô aprendendo um direito penal novo. Porque eu já ouvi tanta regra de direito penal nessa eleição que eu falei, deve ser de outro país, de outro planeta, que, nossa, não Falando é. de regra de direito penal, pra gente encerrar aqui, eu acho que a gente podia só lembrar que nós temos um crime inaugurando nessas eleições agora. Qual? A violência política de gênero. Violência política Na de verdade, gênero. são alguns crimes vinculados à lei. Vinculados de à lei. violência política. Exatamente. A violência política de gênero é um crime que, em 2021, foi inserido no Código Eleitoral. E aí trata justamente dessa discriminação contra a mulher na política, uma discriminação em razão do gênero. E aí eu falo para os meus alunos, olha, vai ser inaugurado agora, porque ele está no Código Eleitoral desde 2021. Não quer dizer que as mulheres não sofreram esse tipo de violência, mas agora, dentro do cenário das eleições, que a gente vai ver de fato, né, como esse crime pode ter trago um impacto, essa tipificação, né, pode ter trago um impacto positivo ou não, né? Agora que a gente realmente vai ver Mas- como o mundo e se a comporta vítima com não relação precisa às ser a mulheres mulher candidatas. candidata, ela Não. pode ser a mulher eleitora. Ah, é? Então é Que tanto legal. aquela que está representando quanto aquela que quer exercer o direito de sufrágio. Então, se você tenta impedir, por exemplo, uma mulher de exercer o seu direito ao sufrágio, também é uma Também é violência política. Muito legal, não sabia. Gente, e quão importante é o movimento feminista, né? Ainda conversava isso com uma aluna ontem, né? Ela, professora, você se declara, você se acha feminista? Eu falo, claro, porque o feminismo é um movimento político que sem ele a gente não estaria aqui, a gente não estaria votando, a gente não teria esse crime hoje em dia, né, tipificado, né, passível de punição agora. Isso é incrível, assim, da gente hoje poder ter essa liberdade, não só liberdade política, mas liberdade econômica, social, cultural, que por anos, né, falando das nossas vozes, né, que elas não tinham nem poder de escolha de voto. Isso é muito bacana. Gente, antes da gente encerrar, eu queria falar de uma coisa. Eu já abordei a questão de nós millennials, né? Que tinha algumas coisas que aconteciam nas eleições passadas e algo que acabou, que não tem mais, as novas gerações não conhecem isso, mas que nós conhecemos, que são os comícios e os showmícios. Tinha cada Gente, briga lá. E eram muitos shows, e os políticos patrocinavam, e assim, era uma guerra para saber... E eram cantores famosos, né? Famosos. Qual cantor mais famoso que o outro? Qual político contratava o cantor mais famoso que o outro?
E pagava churrasco, e pagava almoço, e pagava sei lá o quê, e tinha Nossa, banda. e era sensacional, Eu mas... lembro, gente. Gente, eu falo lembro que o mundo de tá ficando churrasco. chato. Eu entendo, Assim, né? a gente Porque a gente não votava no político que ofertava churrasco. É porque a mas gente mas fazia, a a gente fazia o que a Camila falou, a gente ia em todas as festas e depois votava em depois quem a votava gente com queria. consciência política, assim, ué. qual que é o problema, né? A gente tá falando, eu falo assim com brincadeira, com saudosismo, porque era bacana, era legal, assim. Mas o problema E porque a gente enganava o político. mas é o abuso do poder Exatamente, sim, exatamente. não. do poder econômico, que aí as pessoas ricas acabavam fazendo essas coisas e ludibriavam a população, né? Então, a proibição veio nesse sentido. Mas que foi engraçado viver essa experiência. época, Foi né? engraçado, né? E é importante a gente pontuar que a gente sabe dos problemas que isso traz, né? Mas foi massa pra caramba. Mas que foi engraçado. Anos 90, Quem viveu, viveu. gente, Quem não viveu, Não vai Será? viver mais. beijo. Beijo isso, pra gente. vocês, sinto muito. Beijo Até pra o vocês. próximo. Obrigada por nos Até. acompanhar até aqui. Até a próxima. Nos deem um like aqui, ó, pra dar um incentivo pra gente. Vários Nos likes. acompanhem no Instagram também, @tricô.jurídico. Beijão. Até mais. Tchau, tchau. mentindo, mas eu finjo que acredito. Eu tenho foto, eu tenho vídeo. Eu tenho